Oi gente, tudo bem? Eu sou o Leandro e bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os meus conhecimentos sobre o signo de Virgem. Só que não vai ser apenas uma explanação aqui de características e coisas do tipo. Não, vou fazer uma análise bem profunda, mostrando para vocês quais são os itens, qual que é a base formadora de fato dessa energia virginiana. Por isso que eu chamei essa série de raio-x dos signos, para poder enxergar bem profundamente o que de fato significa ser de virgem, ter lua em virgem, enfim, o que é ser virginiano nessa vida, né? Então esse vídeo é para vocês, acompanhem, porque o conteúdo tá ó, de primeira. Muito bem, vamos lá, gente. Virgem é um signo um tanto complexo de se explicar, pelo menos à primeira vista, já que ao mesmo tempo que ele é yin, ele também carrega uma energia bastante objetiva e pragmática. Então sabe aquela figura da donzela que a gente vê muito por aí nos desenhos de virgem? Pois é, não tende a se encaixar muito, tá? Especialmente quando a gente começa de fato a entender o simbolismo e as energias que compõem esse signo. Mas vamos começar a análise então pelo elemento que constitui o signo de Virgem, que no caso aqui é a Terra. A Terra é um elemento de polaridade negativa, portanto a sua energia é feminina, é receptiva, é voltada para as questões interiores. Vale lembrar que a Terra, de fato, é o elemento mais denso que nós temos em relação a todos os demais elementos, né? A água, o ar, o fogo, a Terra realmente é aquela mais sólida. E é por isso que a gente consegue perceber o quê? Uma estrutura, uma firmeza muito natural, né, dos signos desse elemento, que aqui no caso é Virgem, Touro e Capricórnio. No geral, são signos bastante perseverantes e resistentes ao trabalho e também aos desafios e obstáculos da vida. As pessoas têm muita terra no mapa, elas são muito firmes. Pode acontecer uma treta pesadíssima na vida delas, que ainda assim elas vão ter essa resiliência, uma característica bem interessante e marcante desse elemento. Ainda falando sobre o elemento terra, o signo de Virgem ele tem uma relação muito próxima com as estações do ano. Então nós vemos isso especialmente pelo mito grego de Deméter, que é considerada a deusa da colheita, da fertilidade, da agricultura de uma forma geral. E detalhe que foi ela que ensinou aos homens a técnica de como plantar, de como colher o trigo e também de como preparar o pão. Eu acho que aqui já fica um pouco claro essas habilidades manuais que Virgem possui, né? É um signo bastante meticuloso, capaz de criar muitas coisas com as suas próprias mãos. Então, áreas que envolvem marcenaria, envolvem trabalho no campo, artesanato e demais atividades caseiras são hobbies bem interessantes para a Virgem. Analisando agora as qualidades primitivas, porque afinal as qualidades primitivas elas formam os elementos, e dentro dos elementos existem 3 signos, e essa distribuição de qualidades primitivas ela ocorre de um jeito um tanto específico para cada signo. Aqui nós temos que Virgem é mais seco do que frio. E essa secura dominante ela influencia bastante no comportamento virginiano, contrapondo, inclusive, bastante essa figura delicada que eu falei para vocês, né? Que talvez vocês tenham também essa percepção sobre o signo. Afinal, de todos os signos, Virgem é a única representação feminina. Vocês podem observar, geralmente, quais são os símbolos, né, que estão associados com os signos. Ou objetos, ou animais, ou alguma outra representação que tenha a ver com o masculino. Por exemplo, Sagitário, que é metade bicho, metade homem. E ter o seco como qualidade principal faz com que Virgem tenha uma forma de ser bastante objetiva, bastante racional e também isenta de misticismo. Pois é, Virgem é aquele signo que ele se embasa naquilo que pode ser comprovado cientificamente. Então a intuição, o alto grau de abstração, por exemplo, eles não se atraem, não costumam validar esse tipo de percepção. Para a gente entender melhor, o seco ele é a ausência do úmido, e quem não viu os vídeos sobre qualidades primitivas, indico muito que vocês assistam, porque vocês vão compreender melhor o que eu estou falando aqui e os temperamentos, tá? Então o que acontece? Em Virgem, os sentimentos são colocados um pouco de lado, assim, sabe? Muitas vezes eles preferem não se envolver em grandes demonstrações de afeto, de carinho, aquela coisa muito emocional, porque isso gera uma certa falta de controle. Considerando que Virgem é um signo que ele gosta muito de ter um alto grau de previsibilidade em relação às coisas. Afinal, é um signo de terra, onde a base da terra ela é fria e ela é seca. Não tem água ali na Terra, vocês estão entendendo? A água que tem a ver, né, com essas emoções, os sentimentos, a qualidade primitiva úmido. Aqui a gente não vê isso. Então, de fato, os signos da Terra são mais travados para essas demonstrações de afeto. Eu acho que o que mais se diferencia dos da Terra é Touro, porque é regido por Vênus. Então Vênus acaba oferecendo para Touro um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de tato, mais capacidade de socializar com as pessoas. É um signo mais amoroso, mais receptivo.
Mas os demais signos de terra, especialmente Virgem e Capricórnio, eles são um tanto assim, tá? Não tem aquela emoção, aquelas demonstrações de afeto grandes, não. Vem do seco também essa famosa característica da crítica virginiana. Por um lado, são extremamente analíticos, detalhistas, o que beneficia bastante trabalhos e situações, né, onde se faz necessário todo esse tipo de rigor, de apuração. Então, profissões como críticos de cinema, de música e demais áreas que envolvem organização e ordem, tá tudo a ver, tem tudo a ver, tá 100% alinhado com Virgem. Mas, por outro lado, Virgem pode ser um tanto ríspido e direto também com as suas palavras. Então, ele pode agir de um modo seco, apontando os defeitos e imperfeições dos outros e nas situações, o que é bem complicado de lidar, né? Conviver especialmente. Além do seco, a qualidade frio também está aqui, compõe esse signo. E quais são, de fato, os aspectos que nós vemos do frio no signo de Virgem? A começar pela timidez natural dos signos frios, né? Eles possuem esse jeitinho mais desconfiado e não se abrem para qualquer pessoa. Para que isso aconteça, eles precisam de fato se sentir em casa. E aí é uma construção um pouquinho demorada. Então é super normal a gente observar comportamentos mais introvertidos. É um signo que prefere ser mais observador do que necessariamente participativo, tá ali nos holofotes, detesta. Por ser de terra, as questões materiais aqui são fundamentais, tá? E isso embasa bastante a experiência virginiana. E por conta disso, Virgem é um signo que possui um grande senso de realidade. E ele descarta qualquer tipo de emocionalismo, romantização ou paixão. Eles podem ter, inclusive, essa predisposição para serem ateístas, porque a mente deles funciona de um jeito muito racional e criterioso. E também o materialismo, né, que é uma outra tendência desse signo. Afinal, ele acredita naquilo que pode ver e de fato verificar. Mas no geral, esse é um signo de grandes pensadores, de grandes cientistas e pesquisadores, porque eles são bastante eruditos, né, e eles gostam de aprender e se informar. Inclusive, esse gancho é um ótimo momento para poder falar sobre o planeta regente de Virgem, que é Mercúrio. E esse mesmo planeta, ele também rege o signo de Gêmeos, tá? Só para deixar bem claro para vocês. Então, a atuação desse planeta, ele acontece num signo de ar, Gêmeos, e também num signo de terra. Então, modula, tá, gente? O elemento ele influencia bastante. Por isso que em Gêmeos nós temos essa explosão de ideias, uma mente fervilhando, justamente porque é ar, é volátil, dá gás para isso, para essas ideias surgirem e se espalharem. Só que em Virgem nós temos o quê? Um centramento. Nós temos uma organização, uma sistematização. Então você imagina, né, um potencial mental gigantesco, ainda com estrutura, com critério, aquela apuração das coisas. Por isso que Virgem é um signo bastante realmente competente, muito inteligente e bota em prática. Não fica só no campo das ideias, ele consegue fazer de tal forma que ele traz para a concretude. Afinal é terra, né, gente? A terra tem a ver com essa realização, trazer realmente para o plano de cá. Fica bastante claro, então, que esses assuntos em Virgem, eles casam muito bem. Afinal, o conhecimento e toda essa parte acadêmica são pontos fortes do signo. E ele constrói esse conhecimento com o estilo terra, ou seja, com bases sólidas, com fatos. Virgem é um signo mutável, tá? E aqui nós vemos uma resistência menor às mudanças. Os signos mutáveis, eles têm naturalmente esse apreço pela novidade, por algo novo mesmo. Então, ficar sólido, parado, estabilidade total, não é muito a praia deles. Mas nós temos aqui que Virgem é terra. Então, ele é mutável? É, mas de todos os mutáveis, é aquele mais estável. Que nós temos que entender que, apesar dos 3 momentos energéticos estarem presentes em todos os 4 elementos, é o elemento que vai dar o tom para isso. Sabe? É ele que vai dizer dessa dinâmica. Logo, um signo, por exemplo, que é fixo, mas é de ar ou de água, ele vai ser muito menos rígido, muito menos estável do que um signo de terra e fixo, porque o elemento já conspira para essa solidez. Igual nós vemos aqui. É um signo mutável? Virgem é um signo mutável. Tem a mudança? Tem a mudança, mas ainda é terra. Então ele traz ali no seu cerne, no seu núcleo, ainda um pouco dessa estabilidade, um pouco dessa rigidez, tá? Uma das coisas mais interessantes desse signo é que ele possui um grande desejo de servir a comunidade que ele se encontra, oferecendo seus serviços, seus esclarecimentos, sabe, sobre as coisas, a fim de quê? De melhorar a situação de todos. E essa habilidade ela é bastante notável, tá? Especialmente nos signos mutáveis, porque eles são signos buscadores do novo.
São signos que eles dissolvem, de fato, resistências do momento fixo, momento anterior, porque antes do mutável vem um fixo, né? Então aquela solidez, aquele enrijecimento, eles passam por esse processo para trazer o quê? Uma abertura de novos caminhos, de novas possibilidades de enxergar, né? De ampliar os horizontes. Tanto é que a energia mutável é uma energia de conclusão, é uma energia de transição. Por quê? Está tirando desse status fixo, está passando para o mutável, para que depois, logo à frente, se inicie um novo ciclo. E é por isso que Virgem compartilha muito, assim como seus irmãos mutáveis, tem esse apreço por compartilhar o que aprendem, justamente porque não é só para eles. É para toda a galera que está atrás, porque depende deles, para poder abrir, né, para findar esse ciclo, para chegar numa conclusão e possibilitar que logo à frente algo novo se inicie. O Virgem, portanto, preza muito esse compartilhar o que sabe. Ele deseja, de fato, que a sociedade evolua por meio de suas técnicas, geralmente muito profundas e elaboradas. Por quê? Porque é o meio dele ajudar. É terra. Ele vai ajudar de acordo com a base do seu elemento. Não vai ser apenas ideias soltas, ou não vai ser, por exemplo, um aspecto muito psicológico, espiritual. Não, vai ser o quê? Terra. Então ele vai sistematizar, ele vai criar técnica, método, teoria, comprovar cientificamente, fazer pesquisa e toma mundo. Agora é com vocês. Virgem é um signo pacífico, tá? Dificilmente a gente vai ver pessoas com Virgem forte no mapa sendo agressivas, por exemplo. O que não quer dizer que elas são equilibradas ou calmas, tá? Aí já é outra história. Por dentro elas podem estar pilhadonas, mas geralmente a Terra ela segura muito a onda. Às vezes ela não demonstra muito aquilo que ela está sentindo, fica guardado. Tanto é que tem essa dificuldade na expressão do que sente, então até isso fica meio represado. É seco, né? É frio, então não tem essa fluidez de sentimentos e emoções, por mais que sejam explosivas, entende? Já estão compreendendo, né, como funciona a dinâmica dos elementos e dos signos. Virgem é um tanto travado, ele prefere se esquivar das situações, porque tudo isso o perturba. Virgem também é um signo bastante seletivo, afinal junta todo esse potencial mental associado a um elemento que é estruturador, que é rígido, que é sistemático e que tem a dominância do seco, tá? Nas qualidades primitivas, o que nós temos? Alguém que é difícil de agradar, alguém que tem padrões muito altos, apesar de ser um signo simples, modesto, na forma de se vestir, na forma de conversar e etc. Ele preza muito o intelecto, ele preza muito a objetividade. Sabe gente que vem com uns assuntos assim que você fala, mas tirou isso da onde? Com base em quê? A pessoa não sabe o que foi? Viu no WhatsApp, no grupo do Telegram? Pois é. Virgem, ó, tem nervoso de gente assim, não consegue se misturar. Obviamente, essas características elas podem estar mais em harmonia ou menos, tá? Em desequilíbrio. Isso depende do mapa astral da pessoa, depende do grau de consciência, porque tem que entender também que cada pessoa passa por um processo evolutivo. E o meu processo é diferente do seu. Às vezes a gente olha pessoas passando por situações que você fala, meu Deus, que pessoa burra. Né? Como que ela está batendo cabeça com isso ainda? Porque esse é o processo dela. E nós temos o nosso. Assim como alguém pode olhar pra gente e falar, putz, que pessoa ignorante, né? Tá passando por isso, tão fácil de lidar, eu já lidei com isso há muito tempo. Pois é, a gente não pode julgar. Ter esse entendimento de que cada processo é um processo. E que todos nós estamos tentando evoluir da melhor forma possível. Por mais que a gente seja ansioso às vezes, querer passar na frente dos boi e puxar a pessoa e falar é assim que faz, muitas vezes a pessoa só vai aprender com a própria prática e a experiência dela. Não vai adiantar nada eu falar para ela porque vai entrar por aqui e vai sair por aqui, porque não tem o grau de consciência para absorver, entendeu? Então é importante levar isso para a vida. Não só Virgem, como qualquer signo, como qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo. Então sim, gente, Virgem é um signo que, no seu aspecto negativo, ele pode ser bem repetitivo, bem cansativo, muito cri-cri com as coisas, e quando ele assume uma postura que é bastante negativa, ele acaba sendo mesquinho, acaba sendo sovina. Isso tem mais a ver com o medo de perder aquilo que ele tem, porque a Terra fala sobre essa estabilidade, né? Mais do contrário, é um signo necessário demais para botar ordem no caos. É muito curioso pensar também que de todas as características de Virgem, apesar de ser bastante racional, de ter altas doses de ceticismo e também uma aparente individualidade, ele é yin. E por conta disso fica muito claro um atributo muito interessante que é essa capacidade de servir o próximo. Requer muita humildade, muita modéstia
e isso tem de sobra no signo de Virgem. Então, gente, conseguiram de uma vez por todas compreender como que é essa energia virginiana? Eu espero que sim. Tentei trazer aqui, né, esse acatado de informações valiosas para explicar esse arquétipo por A mais B. E para quem está buscando mais autoconhecimento, está buscando se aprofundar, não está aguentando mais viver essa vida no automático, não sabe qual que é a sua essência, o que você veio para fazer, quais são os seus pontos fortes, cansou, né, de ser marionete desse mundo louco e doentio? Pois é. A astrologia pode te auxiliar muito em tudo isso, né? Existem várias formas de acessar, existem várias formas de se conhecer, de se aprofundar. A astrologia é apenas uma delas. E como vocês estão aqui, eu acredito que é uma área de interesse de vocês. Por isso que estou indicando um serviço para vocês, que é o de leitura de mapas astrológicos. É um serviço profissional, tá? Muito sério. Para quem tiver interesse, basta clicar aqui embaixo no descritivo, colocar alguns dados e eu entro em contato com vocês apresentando um pouco mais sobre isso. Combinado? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, comentar o que você achou e também se inscrever no canal ativando todas as notificações, porque aí sempre que eu postar vídeo novo, você vai receber aí o aviso de que tem vídeo postado aqui. Então tá bom, até a próxima. Tchau!